A família de Leila e João. João, com 28 anos, e Leila, com 27. É um casal que estão juntos há mais de 6 anos, e faz 3 anos que eles vêm tentando gerar um filho. Tentativa dessa sem sucesso. No entanto, Leila já tem uma filha do seu antigo relacionamento. Sendo assim, eles já tinham ideia de onde vinha a disfunção do problema. Mas, mesmo assim, os dois procuraram especialistas para saberem qual era a causa do problema e se aprofundarem mais no assunto. Leila então falou: Amor, vamos nos consultar para saber o que está acontecendo? João respondeu: Vamos. E assim eles foram. Leila se consultou com o ginecologista Dr. Ronaldo e ele receitou vários exames. Já João, assim como Leila, se consultou com um dos melhores especialistas, o médico urologista Dr. Miguel, em que passou uma bateria de exames. Os dois foram para casa e conversaram sobre as possíveis causas dos problemas. Eles apresentaram várias hipóteses, como problema hormonal, azoospermia, entre outros. Assim, 5 dias depois, os resultados ficaram prontos e eles voltaram para saber a causa. Leila não apresentou nenhuma disfunção. Quando foi a vez de João, ele apresentou azoospermia, em que consiste na ausência de espermatozoide no líquido ejaculatório. Ou seja, ele ejacula, mas não há presença de espermatozoide. Então o Dr. Miguel falou: João, você está com azoospermia. João perguntou: É grave, doutor? Dr. Miguel respondeu: Não é grave, pois o seu tipo de azoospermia é a não central, ou seja, você produz os espermatozoides em seus testículos, e a disfunção é que eles precisam passar para o epidídimo, onde ficam reservados os espermatozoides, para depois seguir o seu percurso natural, que é passar pelo ducto deferente e seguindo para a uretra. João então falou: E como podemos resolver isso, doutor? Doutor Miguel respondeu: Podemos fazer uma cirurgia para reparar o problema, ou de maneira mais simples, fazer punção com agulhas para colher os espermatozoides e fazer a inseminação em Leila. Assim os dois foram para casa, conversaram e voltaram aos especialistas, Dr. Miguel e Dr. Ronaldo, e decidiram fazer a punção, onde foi a solução para os problemas dele. A família de Leila e João. João, com 28 anos, e Leila com 27. Capítulo 2. A história de Bruno, Maria e Clara. Em meados dos anos 2000, uma família contemporânea vivia bem e feliz. Todos eram saudáveis e viviam em harmonia. Bruno e Maria se casaram há cerca de 15 anos e tiveram uma atriz e Clara, uma menina branca de cabelos pretos e olhos castanhos. A infância da jovem Clara foi tranquila e sem muitos problemas. Foi criada pelos seus pais em sua cidade no interior. Desde sempre foi muito mimada pelo seu pai, onde sua mãe sempre o alertava com isso. Teve tudo de bom e do melhor, e seus pais faziam de tudo por ela. Ela era a neta preferida de seus avós, e sempre muito ativa e curiosa. Questionava sobre tudo a todos e tirava excelentes notas na escola. Ao chegar em seus 13 anos, Clara começou a entrar na fase da puberdade. Seu corpo começou a mudar, sua pele começou a ter espinhas, tendo que passar até por um dermatologista, e sua menstruação se iniciou. Diante disso, sua mãe notou que a menstruação dela era muito desregulada, porém achou que esse dava por conta de ainda estar no início. Porém, com o passar dos meses, Clara sentia cólicas insuportáveis, fazendo uso de diversos analgésicos e mesmo assim não passava. Além disso, a sua menstruação era totalmente desregulada. Tinha meses que vinha duas, outras ela nem vinha, e assim sucessivamente, sendo um fator considerado alarmante. Maria resolveu levar Clara ao ginecologista, para assim saber o que de fato estava acontecendo com o corpo da sua filha. Ao chegar ao ginecologista, Maria, preocupada com o tamanho dor de sua filha, começou a explicá-lo o que de fato estava acontecendo. O médico mandou ela se acalmar, pois o que a jovem Clara estava passando era normal e acontecia com diversas mulheres e jovens. Pediu, com tamanha educação, que Clara se deitasse sobre a maca, para assim examiná-la melhor. Ao fazer os exames, o ginecologista Mário chegou à conclusão que Clara estava com a síndrome dos ovários policísticos, que nada mais é que um distúrbio endócrino que provoca mudanças nos níveis hormonais da mulher e um aumento dos ovários, e que apesar de ser muito comum, ela teria que passar por um tratamento. Maria, ao escutar o que o médico fala, se desespera e logo questiona se isso afetaria diretamente a capacidade reprodutiva de sua filha Clara. E ele logo responde que com o tratamento adequado, Maria não precisaria se preocupar, pois logo logo Clara estaria com sua capacidade reprodutiva como antes. O médico logo receitou um anticoncepcional para conseguir regular sua menstruação e assim combatendo os sintomas desse problema. Ao passar do tempo, a menstruação de Clara começa a se regular. Ela já não se queixa de cólicas fortes e nem de tanta acne como tinha antigamente. Seu ciclo menstrual já estava como sempre devia ter sido, e ela já não apresentava mais sintomas nenhum. Sua mãe ainda assim mantinha uma preocupação e a levava ao médico para fazer exames. Capítulo 3. Rebelde e travessa, Julia é a neta levada da família. Estudante do terceiro ano do ensino médio, ela sempre foi colecionadora de aventuras. Em uma tarde de quinta-feira, em meia conversa no grupo da sua turma, confirmou presença na festa New Day, às 8 horas. Passou a tarde em busca da roupa perfeita, e após uma busca interminável, achou o vestido ideal.
Às 6 horas, ela tomou seu banho, colocou o vestido deslumbrante e fez sua maquiagem neon, assim como propõe o tema da festa, e às 7h30 estava pronto. Suas amigas passaram para buscá-lo e finalmente chegaram à festa. Júlia, que nunca perde tempo, bateu os olhos no havaiano de olhos verdes e logo partiu para fisgar o rapaz. Não demorou muito. Lá estavam os dois aos beijos, na escada que dava direto para os quartos, no segundo andar. Entre muitos amassos, o ato sexual veio a ocorrer, e por influência de bebidas e imaturidade, não utilizaram contraceptivos. Eles voltaram a curtir a festa, e a partir daí inicia a reviravolta da vida de Júlia. Todas as mulheres têm um ciclo menstrual. Este ciclo dura em média 28 dias, com participação de vários hormônios, como o LH e o FSH, que são produzidos na hipófise. O FSH amadurece os folículos ovarianos e estimula a secreção de estrogênio. Já o LH age nos folículos para que ele se desenvolva e seja liberado como óvulo maduro. Após ser liberado, o folículo ovariano se transforma em corpo útero, que produz progesterona para preparar para a fecundação, que era o que estava prestes a acontecer com Júlia. Depois que foi liberto, o óvulo percorre as tubas uterinas até ser fecundado pelo espermatozoide da baiana, que foi liberado durante a relação sexual com Júlia. Essa união entre óvulo e espermatozoide resulta no zigoto, que tem um período de transformação. Júlia já está em casa e apenas dormiu no pós-festa. Às 4 horas, acorda, toma um banho escutando seu som favorito. Desce para comer sem lembrar de nada da noite anterior. As horas se passam, ela resolve deitar e conversar com suas amigas sobre a festa e o fato de Júlia ter ficado com o havaiano, fato que nem recordava. Ainda cansada, resolve ir dormir. As horas passam, e 30 horas após a festa, inicia o processo de divisão das células. Júlia continuou seus dias normalmente. Na primeira divisão, há 2 células, depois 4, e assim sucessivamente. No quarto dia, já eram mais de 30 células, ganhando o nome de mórula. Já no quinto dia, as 30 células se tornam mais de 100, e enfim formando o blastócito. Mais dias se passam, estamos no 9º dia, e Júlia acordou um pouco enjoada, mas não deu muita importância. Nessa fase, o blastócito está se implantando no epitélio endometrial do útero, fase chamada de nidação. O blastócito é dividido em 2 estruturas. O embrioblasto, que é a massa celular interna que se transforma no embrião, e o plasmoblasto, que é a camada externa que desenvolverá na parte fetal da placenta. Agora, na 8ª semana, inicia o período embrionário. Júlia nem suspeita, mas já está gerando uma vida. O saco cariônico já deu origem à epiderme, sistema nervoso, revestimento das vias respiratórias e o trato gastrointestinal, juntamente com o fígado e o pâncreas. Os músculos rígidos, os tecidos conjuntivos, com vasos associados e o coração também. O embrião já apresenta braços, pernas e a cabeça, os batimentos cardíacos mais rápidos que os de um adulto. Já existe a circulação de sangue entre o bebê e a mãe, a formação dos órgãos sexuais. Júlia começa a se sentir estranha, muito enjoo matinal, cansaço, os seios bastante doloridos e muitas idas ao banheiro para urinar. Por tais sintomas, decide comprar o teste de gravidez. Foi à farmácia e pediu 3 testes. Chegou em casa e foi direto ao banheiro. Fez o primeiro teste, um tracinho bem vermelho e outro meio apagado. Descrente de que era possível, achou que aquilo era negativo. Resolveu pôr outro teste no mesmo potinho de urina e deixou lá. No outro dia, se sentiu muito mal, correu para o banheiro e vomitou todo o jantar. Ao levantar a cabeça e olhar em direção ao potinho, lá estavam os 2 testes de gravidez com tracinhos vermelhos e bem visíveis. Desesperada, ligou para sua tia Ana, que logo correu para ver o que estava acontecendo. Aos prantos, Júlia contou tudo para Ana, que em seguida levou ela até a doutora Gabi, que é obstetra. Chegando lá, a doutora Gabi fez o BHCG. E como demora um pouco para sair o resultado, indicou fazer ultrassom para ver se havia saco gestacional. E para surpresa de Júlia, lá estava o embrião, com 8 semanas. Ela chorou desesperadamente, não sabia o que fazer, mas sua tia a aconselhou e se dispôs a ajudá-la. Mais calma e com ideias claras, contou à sua família, que apesar dos sustos deu todo apoio. Júlia iniciou o pré-natal, no final da 8ª semana. Ao iniciar a 9ª semana, o embrião passa a ser chamado de feto, pois o seu formato já tem aparência humana. Da 9ª semana à 12ª, há novas evoluções. O feto apresenta face larga, olhos separados, pálpebras funcionais, pernas curtas e intestinos visíveis. Durante esse período, o fígado está no processo de eritropoese, que forma as hemácias, assim como a formação da urina. Na 11ª e 2ª semana, os intestinos retornam para o abdômen. A eritropoese passa a ocorrer no baço também, e a estrutura do feto, que era cartilagem, passa a ossificar.
E é nesse período que o feto começa a ganhar tamanho, assim como a barriga de Júlia, pois os ossos começam a expandir. A família já organiza o chá revelação para descobrir o sexo do bebê e para arrecadar roupinhas e fralda. Júlia contou ao havaiano sobre a gravidez e, surpreendentemente, ele ficou feliz e disse que daria todo o apoio que eles precisassem. Juntos, eles descobrem que virá Maria Cecília, festejar e receber muitos presentes para sua filha. Entrando na 17ª a 20ª semana de gestação, o bebê desacelera o crescimento, já se movimenta bastante. Ocorre a formação do pus branco que recobre o bebê, chamado de verniz caseoso, para evitar ferimento do feto durante os movimentos na barriga, e ao aparecimento de pelos pelo corpo do neném. Já na 21ª a 25ª semana, há um ganho de peso. A pele se torna mais espessa, movimentos oculares e aparecimento das unhas. Os pneumócitos secretam surfactantes. Essas são células presentes nos alvéolos pulmonares, que secretamente essa substância para mantê-los abertos. E sucessivamente o feto desenvolver movimentos respiratórios fora do útero. Na 26ª a 29ª semana, apresentam a maturação do sistema nervoso central. E Maria Cecília já abre suas pálpebras. Júlia está no 6º mês de gestação. Começa a apresentar contrações e relaxamentos rápidos. Há um aumento nas azias e os seus peitos estão pesados. As auréolas estão mais escurecidas e o aumento do peso se intensifica. Já providencia o berço ao lado da sua cama e todas as coisas necessárias para a vinda de sua filha. Durante as últimas semanas, ela aproveita para dormir o suficiente, tira várias fotos para recordar aquela linda barriga e arruma sua mala para levar no dia que dará à luz. Da 30ª à 39ª semana, Maria Cecília já está totalmente desenvolvida. Seu cérebro amadureceu, sua pele é resistente, o pulmão está em condições funcionais para o momento do primeiro choro. Júlia entra em um período mais cansativo para seu corpo. Seus pés estão inchados e doloridos. Maria Cecília está bem encolhida e apertada no útero. Está coberta pelo verniz. Ela está preparada para a vida fora do útero. Encaixada perfeitamente, chegou o dia. A bolsa estourou enquanto comia, e a alegria de todos veio com as famosas palavras: vai nascer. Foi uma correria sem fim. As contrações vinham no caminho para a maternidade, cada vez em menor tempo. Estavam todos presentes, sua família, o havaiano e suas amigas. Dentro do quarto, doutora Gabi faz o exame de toque para saber a dilatação. São 7 centímetros e já estava coroando. Dentro da sala de parto, Júlia começa a fazer força com o apoio de doutora Gabi e na companhia da havaiana. Assim, Maria Cecília nasce com lindos olhos verdes, boca rosada e perfeitos fios dourados. Capítulo 3. Rebelde Travessa, Júlia Neta. Capítulo 4. História do Senhor João. Senhor João, de 68 anos, pai materno de Laila, ex-pedreiro aposentado, vive se constando de muita fadiga e achava aquilo normal, pois o mesmo relatava que pelo fato de ter se aposentado 3 anos atrás, seu corpo estaria meio que mal acostumado a ficar parado. Além disso, tinha uma alimentação que não era regrada, com muita gordura e falta de exercício. Então um dia, essa fadiga do Senhor João evoluiu para uma dor no peito e falta de ar. O mesmo chamou sua filha e foram para o hospital mais próximo da sua cidade. Ao chegar no hospital, se encontrou com o doutor que estava de plantão, Dr. Paulo. Fez uma consulta com o Senhor João, onde afirmou que o mesmo teria sentido um começo de infarto, um problema cardiovascular. Então o Dr. Paulo explicou o seu problema, que era um ataque cardíaco em que seu coração tem seu fluido sanguíneo bloqueado por uma placa de gordura, devido à falta de exercício, consumo excessivo de gordura, mas a do Senhor João, porém, não estava completamente obstruída. Então o doutor passou um atestado explicando o que deveria evitar para não ter um infarto, que é uma alimentação regrada, sem gordura e a prática de exercício, e não fumar, entre outros. Após a consulta com o Dr. Paulo, o Sr. João começou a praticar exercícios físicos, tendo uma alimentação saudável, fazendo consulta frequentemente com a clínica médica e assim se sentindo melhor, com mais disposição diariamente e vivendo feliz com sua esposa, Dona Maria. Capítulo 5. A história de Laura.
Laura, de apenas 5 anos, estava brincando com seus coleguinhas de esconde-esconde, quando de repente ela cai e bate a cabeça no chão. No momento, ela não sentiu nada, apenas chorou e logo levantou-se, mas depois de algumas horas, ela começou a sentir pequenas dores de cabeça e tontura, mas sua mãe persistia em ficar sem levá-la ao médico. Pois então, sua mãe Ana resolveu levá-la no médico. Então ele pediu que ela fizesse uma tomografia para que pudesse dar um diagnóstico. Ela fez e no seu resultado constou que ela estava com uma pequena lesão no cérebro, mas nada grave. Essa pequena lesão, ela vai ser tratada com analgésicos leves que irá combater a sua pequena lesão. E ele lhe receitou o paracetamol. Por fim, Laura voltou para casa com sua mãe e ficou tomando os medicamentos que foi passado. Em alguns dias, ela não sentia mais nada, mas precisou voltar ao médico para ver se realmente a lesão tinha sumido. Ela voltou ao médico e fez os exames novamente, que mostrou que não havia mais nenhuma lesão. Então, ela voltou para casa, mas sua mãe continuava preocupada, com medo. Toda vez que Laura ia brincar com seus coleguinhas, ela temia que sua filha pudesse cair novamente e se machucar e ser algo mais grave. Então, Laura crescia, mas a preocupação de sua mãe ainda era grande. Mas ela percebia que não podia impedir sua filha de brincar, pois eram brincadeiras comuns que toda criança gosta de brincar. Sua filha Laura era uma criança linda e saudável e deve brincar e aproveitar os momentos das brincadeiras de criança. Capítulo 5. A história de Laura. Laura, de apenas 5 anos, estava brincando com seus coleguinhas de esconde-esconde, quando de repente ela cai e bate a cabeça no chão. No momento, ela não sentiu nada, apenas chorou e logo levantou-se, mas depois de algumas horas, ela começou a sentir pequenas dores de cabeça e tontura, mas sua mãe persistia em ficar sem levá-la ao médico. Pois então, sua mãe Ana resolveu levá-la no médico. Então ele pediu que ela fizesse uma tomografia para que pudesse dar um diagnóstico. Ela fez e no seu resultado constou que ela estava com uma pequena... Capítulo 5. A história de Joana. Joana, filha mais velha de Leila, relatou que há alguns meses começou a sentir algumas dores na parte superior do abdômen, juntamente com náusea e vômito, mas não era frequente. Então seus pais nunca haviam procurado um médico. Sempre davam algum paliativo em casa, como chás. Mais de um mês para cá, começou a ser bem frequente e mais intenso. Então foi aí que seus pais resolveram procurar um médico. Chegando lá, sua mãe relatou o uso de medicamentos para alívio das dores. Relatou que Joana não possuía uma boa dieta. É bem desregulada, abusando de pães, doces, comidas processadas e enlatadas. O médico examinou e solicitou alguns exames para identificar o problema. Ao fazer o exame físico, a paciente encontrava-se em bom estado geral, lúcida e orientada em tempo e espaço. Estava febril 37,4, corada, hidratada, acionótica, monocórdica 81 BPM, normotenso 120 × 80, peso 40 kg e altura 1,38 m. Exame de cabeça e pescoço apresentou erosões do esmalte dentário e irritação na faringe. No exame abdominal, apresentou abdômen plano, RH, normotenso, com poucas dores na palpação. Então o médico apontou como principal a doença do refluxo gastroesofágico. Como conduta, orientou a paciente e sua mãe a melhorar suas condições nutricionais e procurar um nutricionista. Tomar omeprazol 90 mg por dia e realizar uma endoscopia digestiva com biópsia. Após um mês, a paciente retornou ao consultório médico com o resultado dos exames. A endoscopia digestiva alta com biópsia apresentou esofagite erosiva grau 1. E logo a mãe perguntou o que seria. Então o médico disse: a esofagite erosiva é uma situação em que a formação de lesões no esôfago devido ao refluxo gástrico, o que leva a alguns sintomas como dor ao se alimentar e ao ingerir líquido. O tratamento é o uso de medicamentos para evitar o excesso ou até mesmo inibir a produção de suco gástrico e ser acompanhada por um nutricionista. Além disso, a paciente relatou controle dos sintomas e uso correto de medicação e está sendo acompanhada por um nutricionista. Capítulo 7. A história de Ana.
A tia de Júlia, Ana, com seus 33 anos, resolveu fazer um check-up e descobriu ter algumas doenças relacionadas às disfunções nos tecidos. Em uma manhã de sexta-feira, Ana foi ao médico mostrar seus exames, em que o mesmo apresentou seus resultados e explicou seus problemas relacionados às disfunções de seus tecidos, epitelial e conjuntivo. Antes de falar de suas patologias, o médico explicou que tecidos está interligado com células, pois diferentes células se organizam de várias formas para originar tecidos diferentes. E o estudo dos tecidos está totalmente ligado com a detecção de alterações patológicas, restabelecimento de funções orgânicas e execução de processos invasivos ou não invasivos. Ou seja, as doenças que foram detectadas afetam as células e tecidos. É uma resposta do corpo. Uma das patologias que Ana apresentou foi lúpus eritematoso sistemático, LENS, que é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos. Também é considerado uma doença crônica e seu tratamento é feito de forma a controlar sua evolução e seus sintomas, com o uso de imunossupressores. Caso afete certos órgãos, como os rins ou fígado, pode ser precisa a realização de procedimentos adicionais, como transplantes. A outra patologia é a tireoidite de Hashimoto, doença na qual o sistema imunológico ataca as células da tireoide, causando inflamação dessa glândula, o que geralmente resulta em um hipertireoidismo passageiro, podendo ter uma evolução para o hipotireoidismo. Por mais que a doença não tenha cura, existem tratamentos, com o uso de comprimidos, hormônios, uma ajuda externa para que o corpo fique em equilíbrio. Devem ser administrados pelos médicos, assim não permitindo uma possível evolução do caso. Também é necessário enfatizar que o uso desse medicamento é contínuo, ou seja, durante toda a vida. As patologias descobertas no check-up de Ana possuem tratamento, porém até o momento a ciência ainda não descobriu a cura. Mas seguindo os cuidados prescritos pelo médico e tomando seus medicamentos de forma correta, ela viverá com bem-estar e por longos anos. Capítulo 7. A história de Ana. A tia de Júlia, Ana, com seus 33 anos, resolveu fazer um check-up e descobriu ter algumas doenças relacionadas